Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os deputados presentes. Inicio dando os meus pêsames, à família do senhor Giba, amigo do deputado Barba, que infelizmente acaba de falecer. E também recebendo o nobre colega Maurici, que inicia hoje o seu mandato, dizendo a ele que não fique agoniado de ter apenas 2 anos. Deus tem a sua forma de escrever a nossa história. Esses 2 anos nós pudemos compartilhar, conviver com a deputada Beth, que sempre muito gentil, mesmo na divergência. Tenho certeza que será da mesma forma com Vossa Excelência, e eu tenho certeza que Vossa Excelência vai conseguir transformar esses 2 anos em mais de 4. Então, receba aqui o meu desejo de sucesso, de sorte, de harmonia no seu mandato. Também me coloco à disposição, viu? Eu queria aproveitar os momentos, cumprimento a família também, os convidados de Vossa Excelência aqui presentes. Eu queria aproveitar esse momentinho que sobra para fazer um esclarecimento com relação a um caso que houve recentemente, claro que eu não vou citar detalhes, envolvendo uma criança que engravidou numa situação inequívoca de abuso sexual, porque quando há menores de 14 anos que engravidam, pela previsão legal, compreende-se que foi um estupro, ainda que haja anuência. Mas, neste caso, não houve nenhuma dúvida, não só pelo fato da criança ter 10 anos de idade, mas também pelas circunstâncias. Hoje mesmo saiu o resultado do DNA. E o que está acontecendo? O ministro da Saúde e a equipe toda que cuida da saúde da mulher está sendo muito atacada, o ministro e a equipe, por terem ficado em silêncio durante toda a situação que foi debatida na imprensa. E eu queria aqui, respeitosamente, defender essa posição de silêncio, que foi também a minha. Por quê? Seja para, vamos dizer assim, estimular o aborto naquela circunstância, que tinha um amparo legal, seja para desaconselhar o aborto. Qualquer fala diante de um caso dramático desse traz o risco de injustiça e de intervenção indevida. Então, eu entendo que, diante de um caso dessa magnitude, a melhor postura de uma autoridade é o silêncio, é o respeito pelas decisões tomadas por juízes, promotores, advogados envolvidos no caso, médicos, sobretudo, porque quando a gente fala da interrupção da gravidez de uma gestante tão jovem, várias situações têm que ser levadas em conta, o risco da interrupção, o risco da continuidade da gestação. Então, no direito, sobretudo na bioética, que é uma das matérias que eu costumo ministrar, nós temos que tomar muito cuidado para abraçar, posições apaixonadas, quando a gente está diante de vidas, de risco de vida, de morte. Então, eu entendo verdadeiramente, isso não tem nada a ver com partidos ou com posicionamento político, que o silêncio do Ministério da Saúde foi um sinal de respeito. Com toda, salvo melhor juízo, aqueles grupos apaixonados por suas bandeiras, seja pró-aborto, seja contra-aborto, que foram para a porta do hospital, seja para gritar que as mulheres são livres, ou seja para gritar que as vidas dos bebês são sempre sagradas, aqueles 2 grupos, muito embora estivessem ali exercendo um direito de manifestação, acabaram por oprimir aquela criança, de uma forma ou de outra, oprimir aquela família já tão sofrida, os profissionais que estavam envolvidos. Então, eu acho que tem momentos que o silêncio é um sinal de respeito. Quando a gente estuda o dispositivo do Código Penal que permite a interrupção da gravidez no caso de estupro, hoje isso é visto como um respeito à mulher. Na época, em 1940, não era essa a razão. Na época, colocaram essa possibilidade no Código
com o intuito de evitar, eu vou assustar com isso, mas é questão histórica do direito, o nascimento de um novo criminoso. Como nós estávamos numa época de determinismo jurídico, vigorava o entendimento de que o filho do criminoso, o criminoso seria. Então, se a criança foi concebida num ato de violência, era melhor encerrar a gravidez para evitar o nascimento de um criminoso. Hoje, à luz do direito penal, isso é uma excrescência, porque a pessoa não pode ser punida antes da prática do ato, e sobretudo, do ato eventualmente criminoso, e sobretudo antes do nascimento. Então, esses resgates históricos, eles são importantes para a gente também entender do que é que nós estamos falando. Foi um caso dramático. Graças à atuação das polícias, das autoridades, o grande culpado nesse caso está preso, espero que seja condenado, até para servir de exemplo para que outras pessoas não façam um mal tão grande, a duas crianças, a criança violentada, a criança concebida, que nos termos da legislação vigente foi impossibilitada de nascer. E eu entendo que, diante da complexidade do caso, o silêncio e deixar as partes envolvidas decidirem é o melhor posicionamento. Muito obrigada, senhor presidente. De novo, seja bem-vindo, senhor deputado. Obrigada.